Olha, a gente vai falar agora com o Dr. Vicente Gomes, ele é psiquiatra, psicogeriatra, membro de várias associações aí, as nacionais, internacionais, e ele está aqui para falar sobre um assunto super importante que é, na verdade, a síndrome de burnout. Eu achava que era francês. Acredita? A nossa primeiro esclarecimento já vai ser por aí. Porque, assim, falando nisso também é cultura, português, francês, inglês. Ajuda a gente, doutor Vicente, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Maia. Burnout. Burnout. Isso, essa expressão vem do inglês, né? Esse termo surgiu aí em meados dos anos 70. Quem foi esse cara ou essa pessoa? Burnout, ele traduzindo para o português, seria queimar por completo. E a gente, então é por isso que quem trabalha demais está queimando o tempo por completo? Isso Vem disso? se refere, na realidade, a um esgotamento físico e mental decorrente dessa exposição a longo prazo do estresse do trabalho, onde isso vai ocasionar um esgotamento emocional, um distanciamento das relações pessoais e uma insatisfação com o trabalho. Um isolamento, então, né? Pode provocar um isolamento, mas na realidade a situação chega a um nível de esgotamento, uma exaustão emocional. Por isso, queimar por completo, é como se ali a pessoa chegasse, explodisse, né? Algo para fora, tá? E a pessoa começar a manifestar alguns sintomas, tanto sintomas psiquiátricos como sintomas físicos, em virtude desse excesso de trabalho. Quando é que o gatilho dispara no sentido da gente perceber que é o momento de procurar ajuda? Porque está todo mundo trabalhando muito, na verdade. No Brasil particularmente, no mundo inteiro, mas no Brasil particularmente. A relação do ser humano com o trabalho, ela passou por várias mudanças. A Revolução Industrial, a legislação, a Revolução Digital hoje, né? Quer dizer, a gente se relaciona com o trabalho hoje de um modo completamente diferente, absolutamente imerso. Qual é a hora de procurar o médico? Onde é que a gente percebe que a gente pode estar com essa síndrome de burnout? Infelizmente, Maia, as pessoas, elas não conseguem ter essa autocrítica do problema. Geralmente vem de pessoas de fora. Eu pensei que você ia me dar um diagnóstico. Colegas de trabalho, familiares. Na realidade, a pessoa começa a apresentar uma alteração de comportamento, mudanças de humor, irritabilidade, impulsividade. A pessoa começa o seu trabalho, que antes poderia ser algo prazeroso, a pessoa começa a fazer por fazer, algo meio que na obrigação. Interessante, né? Ela trabalha muito, mas não trabalha com qualidade. Isso, exatamente. E a empresa também acaba perdendo com isso, porque o trabalhador, que ele iria produzir mais, ele acaba tendo realmente a sua produtividade comprometida e compromete muito também a relação com as pessoas do trabalho. Tem a ver com dor de cabeça, pressão, enjoo? O que a gente sente quando está? Há uma variedade de sintomas, como a gente mencionou, tanto sintomas psiquiátricos como sintomas físicos. Então, sintomas depressivos, sintomas ansiosos, é muito comum sintomas físicos. Dor de cabeça, dor muscular, tem queixas de prejuízo de memória, tá? Alteração no padrão do sono, geralmente insônia e até que chega realmente a esse estado de exaustão emocional. Será que não seria, ao invés de excesso de trabalho, infelicidade com o que faz? Olha, Isso se confunde com que outras coisas? Isso, o burnout, ele pode estar associado a outros problemas, tá? Problemas também psiquiátricos e doenças clínicas. É muito comum você ter burnout associado com transtorno de ansiedade, com depressão, tá? E quando se fala em burnout, com relação a doenças físicas, a gente sabe que essa pessoa que tem burnout, ela é submetida a um nível crônico de estresse. E esse estresse faz com que no nosso organismo haja uma liberação de um hormônio chamado cortisol. E esse hormônio, em alta dosagem, ele vai aumentar a pressão arterial, ele vai aumentar o açúcar no sangue. Isso vai fazer o quê? Com que a pessoa tenha o risco aumentado de hipertensão arterial, de diabetes. Aumenta o risco
para doença cardiovascular, né? Aumenta o risco, a pessoa tem a imunidade comprometida, as nossas defesas elas ficam comprometidas. Isso faz com que a pessoa adoeça mais facilmente, além de agravar algumas doenças clínicas de base, porque a pessoa ela deixa de tratar. Até uma doença ela não deixa de usar o remédio. Como é que trata a propósito? Antes de falar em tratamento, é importante a gente falar na prevenção do burnout. É importantíssima a questão da prevenção, tá? E essa prevenção, ela é através de mudança de estilo de vida, tá? Praticar atividade física regularmente, promover uma higienização do seu sono, melhorar seu padrão alimentar, ter uma alimentação mais saudável, tirar um tempinho para estar participando de atividades de lazer, do lado de pessoas que gostam, amigos, familiares. Meditar ajuda bastante. Mindfulness. Também, né? Então, assim, todas essas medidas que a pessoa puder tá trazendo para a sua rotina diária, isso vai contribuir muito para evitar esse burnout. Mas a partir do momento que a pessoa desenvolve o burnout, é importante avaliar realmente qual é a gravidade do quadro. Tá? Porque assim, não adianta só apenas porque a pessoa às vezes ela começa a ter alguns sintomas físicos e ela procura o médico e o médico vai tratar apenas o sintoma. Então é importante identificar, diagnosticar o burnout. Porque não adianta a pessoa que está lá uma pressão alta e um estresse do trabalho, muito estresse, né, muita preocupação, aquele trabalho árduo, pesado, que compromete essa relação. Isso se ela não fizer uma reorganização, né, na sua função de trabalho, no seu estilo de vida, isso vai continuar e a pessoa vai tratar apenas o sintoma. As empresas estão aptas a identificarem problemas desse tipo? As empresas estão prontas? Porque, por exemplo, eu fico imaginando, dentro de um cenário de profissões, os prejuízos que isso podem causar. Por exemplo, na nossa área VIP de conteúdo, a gente está diante de futuros engenheiros mecânicos. Pessoas que vão pensar aviões, carros, o transporte, vários tipos de tecnologia, vários tipos de benefícios que a engenharia traz. São trabalhos que exigem uma extrema concentração. Os pilotos de avião, aí vão para outras. Os médicos, os cirurgiões, os motoristas. E aí você vai indo e o teu leque vai aumentando, porque todo trabalho exige um prazer. Para ele deixar de ser um labor, você precisa gostar. E a maioria das pessoas hoje não gosta do que faz, né? Vamos concordar. Então, aí eu tenho duas perguntas. As empresas estão prontas para identificar isso? Esse RH, hoje, atualizado, está pronto? E a outra coisa, o burnout, ele só se dá na relação com o trabalho ou ele tem consequências em outros relacionamentos, na família, com os amigos, consigo mesmo, com o mundo? E quando essa insatisfação, esse excesso se dá em outra área, tem outro nome? Várias perguntas de uma só, desculpa, mas eu vou pensando e vou falando. Vou deixar você falar. Então, vamos lá. Infelizmente, as empresas, a grande maioria não está preparada para lidar com o burnout, tá? E até é uma questão que é importante ser colocada, que o burnout ele não depende só da profissão, e emocional também da empresa, tá? E isso pode favorecer o burnout, tá? Então é importante o quê? Que as empresas elas adotem medidas de ter mais abertura com o seu funcionário, né? Que ele tenha mais autonomia. É importante também a pessoa saber o seu limite. Às vezes a pessoa está submetida a uma carga de trabalho maior do que ela suporta. Tá? Principalmente com o WhatsApp hoje. Isso, exatamente. E aí, às vezes, o chefe vem e aí, vamos deixar suas férias para depois, né? Dá uma força, a pessoa às vezes não sabe dizer não. Divide as férias de 15 em 15 dias, às vezes a pessoa não sabe dizer não. E aí está precisando, né, daquele momento. Então, a pessoa precisa colocar limite, tá certo? Ela precisa colocar limite, saber dizer não. Então, as empresas não estão prontas, primeira coisa. Isso. Quando essa relação de excesso ou de infelicidade se dá em outra área, tem outro nome? Tá. O burnout, ele tem na relação com o trabalho? Ele tem uma associação íntima com o trabalho. Mas essa situação, ela pode, por exemplo, inicialmente você tem um comprometimento com os funcionários da empresa também, com colegas de trabalho, com o chefe.
mas isso acaba fazendo com quê? Com que esse relacionamento ele fique também prejudicado em casa, né, com a família, com amigos. E aí vai depender se a pessoa vai apresentar algum outro problema, por exemplo, ansiedade, depressão, que isso vai realmente ficando uma coisa bem comprometida. Se eu chegar para o meu chefe e apresentar um atestado, uma licença médica, dizendo que eu tenho síndrome de burnout, né, um diagnóstico feito por você em relação a mim, ele vai sorrir? Não deveria. Não deveria. Ele vai aceitar? Deveria aceitar. Até porque, como a gente colocou, essa situação faz com que ele tenha prejuízo na sua produtividade. A empresa, e geralmente essa pessoa que tem burnout, o funcionário, ele é um funcionário ágil, é aquela pessoa inteligente, dedicada, só que ele acaba realmente, às vezes, se frustrando em algumas situações e acaba evoluindo com esse comprometimento. Ele tem um potencial, né? Ele tem um perfil, tem na esse verdade. perfil, ele tem esse potencial, só que exatamente por essa autocobrança, esse perfeccionismo, acaba fazendo com que ele se frustre diante de algumas situações. O problema é que as empresas não estão humanizadas, sabe? Assim, eu acho que tem muita... Faz de conta que eu sou assim, porque eu acho assim, que não é só você que escolhe a empresa que quer trabalhar. A empresa que escolhe você que escolhe a empresa. Sabe? E a gente vê assim que há muita fachada. Toda empresa diz, nós somos uma grande família. Toda empresa fala isso. Nas confraternizações, no dia a dia, nos grupos de WhatsApp, sabe? Mas assim, até já se faz criticar no privado, elogiar no público. Mas assim, acho que as empresas, o mundo não está preparado para esse tipo de desilusão e de tristeza. E a gente vive na segunda década do século XXI. Quanta síndrome... porque burnout não é novo, né? A gente está falando de quantos anos, doutor? Isso, burnout surgiu aí o conceito em média nos anos 70, mas já vinha, né? Antes. Os dados são alarmantes. Olha aqui que minha produção levantou. Com poucos estudos relacionados ao tema no Brasil, existem pessoas que ainda desconhecem a síndrome e confundem com depressão. Dá para ser confundido com outra coisa, né? Como eu falei, há sintomas psiquiátricos também, de isolamento, de perda de energia, de angústia. Só que esses sintomas, a pessoa pode também evoluir para um quadro depressivo. Aí diz que, segundo números dessa Associação Internacional de Estresse... Gente, o estresse agora tem uma associação internacional. Olha onde chegamos. E aqui no Brasil, o braço dela diz que 72% dos brasileiros sofrem alguma sequela devido ao nível de estresse, sendo que 32% estão no nível de burnout. Isso. É muita gente, a gente está falando de muita gente. E tem alguns estudos em que até 1/3 dos trabalhadores não conseguem retornar ao trabalho devido à gravidade do burnout. Os médicos estão prontos para fazer esse diagnóstico? Deveriam estar. Né? É importante ver o contexto como um todo, como eu coloquei, não apenas tá avaliando a questão do sintoma, né? Mas avaliar como é que está a situação. Afastamento do trabalho resolve? Ajuda. A empresa entende, o médico faz o diagnóstico, a empresa entende, o afastamento do trabalho resolve? É um passo, mas não é tudo. É possível tratar com a pessoa trabalhando? Pois é, vai ter profissão que, por exemplo, o médico. Às vezes o médico está ali no ambiente de trabalho e fica complicado ele se afastar completamente do trabalho. E o que é que pode ser feito? Se aquele médico tem plantão noturno, colocar ele para plantão diurno, né? Então, pode fazer... Por exemplo, eu gravo 5 programas de uma vez. Eu gravo uma semana inteira. No outro dia, doutor... Não, eu chego em casa, eu não consigo falar. No outro dia, a minha cabeça está numa velocidade. E eu sou uma pessoa que eu sou agitada, assim, eu não tenho essa dificuldade, entendeu? De comunicação e de tudo. Mas as pessoas não entendem. Eu não estou falando que é burnout, mas eu estou falando que há situações que se confundem. E aí eu estou falando o seguinte, se não há um respeito em relação a isso, imagina com outras coisas. Por exemplo, eu acho que mulher com TPM deveria ter atestado médico. Não é verdade, Ana? Não é verdade? Você de casa, a minha senhora, dando uma de Faustão aqui. Você que está aí, sentada no seu sofá, com o seu marido, ou com o seu computador, ou sozinha, seja lá onde você estiver. TPM não merecia um atestado médico? Merecia, doutor. Doutor, você tem noção do que é TPM? Deveria ter. Porque você me disse 3 vezes. Deveria ter. Deveria ter. Você não tem noção. Você não tem noção. Sabe depressão pós-parto, que as mulheres têm até a pena atenuada?
nós viramos um turbilhão. Os aplicativos que a gente nasceu com eles ficam todos misturados, entendeu? É muito confuso, do ponto de vista psicológico também. Eu brinquei aqui com você, mas assim, eu tenho certeza que você tem noção do que é isso, que a gente fica totalmente abalada, impactada, né? Muita coisa junta, na verdade. Sim, então Aí eu estou falando isso porque eu acho que as empresas, as pessoas, elas não estão treinadas, educadas para reconhecer essas dificuldades, principalmente na relação com o trabalho. Isso. Em algumas situações, como a gente colocou, não vai se conseguir esse afastamento por completo. Então, uma questão a ser colocada é a realocação da função. Por exemplo, é muito comum com o professor. Então, o professor que está em sala de aula, tem aquele contato direto, aquele contato estressante, né, com alunos, pode ser mudado a sua função. Bem lembrado. Bom, eu gosto muito quando você vem aqui. Eu, por mim, transformaria você num consultor nessa área, porque cada vez que ele vem, ele fala de um assunto bacana. Da outra vez a gente falou sobre... Síndrome de Cotard. De Cotard, que eu não vou falar agora, porque senão vão puxar minha orelha, porque o tempo é grande. Agora, burnout. Tem várias síndromes. Se depender de síndrome, toda semana o doutor Vicente vai estar aqui. Deu a louca no mundo, né? Tá todo mundo meio doente? O que aconteceu? Exatamente nesse processo, né, dessa globalização da economia, dessa competitividade, né, dessa busca intermitente, né, por melhores cargos, isso acaba fazendo com que esse nível de estresse aumente. E aí, dependendo da predisposição genética, a pessoa vai adoecendo. E esses vazios, né? Não é só o estresse, são esses vazios, né? Esses buracos que vão criando. Tanto que toda filosofia chega e preenche, né? Nos preenche, falando de forma generalizada, né? Quando eu acho que tem muita gente querendo fazer o papel de psicólogo. E eu tenho um respeito por qualificação. Acho que vocês estudam pra caramba. 4, 5 anos, as especializações, os congressos, os artigos que publicam, tudo, para chegar uma pessoa que fez um curso de 3, 6 meses e querer ser o psicólogo da sua vida, sabe? Então, eu acho assim que a gente tem que levar a sério a nossa existência aqui, sabe? Nós somos finitos e a gente tem que fazer disso uma alegria. E a alegria só faz sentido porque existe a tristeza. Porque senão a alegria não existiria. É a gente saber dosar. Mas que tá difícil pra caramba, tá, doutor. Seu consultório tá lotado. Eu sei, não tá não. A gente vem percebendo um aumento, né, da corrente desses transtornos psiquiátricos. Mas só fazendo um complemento com relação à questão do tratamento, ele vai depender realmente da gravidade. Então, esse tratamento ele pode ser com medicação, tá? A pessoa pode ser submetida a um tratamento farmacológico, e aí antidepressivo, algum outro tipo de remédio, e também psicoterapia. Acompanhamento psicológico é fundamental, e, claro, mudança no estilo de vida, como a gente colocou. Então, aí um alerta para as empresas, para os amigos, para as famílias. Às vezes não é manha não, gente, nem é preguiça. É porque a cabeça cansa. Nós somos seres humanos. Uma maquininha que dá uns tilts aí, buga de vez em quando, é complicado. Muito obrigada pela entrevista. Volte mais vezes, tá bom? Eu que agradeço novamente o convite e fico à disposição. Trazer você para falar de mais síndromes aqui, que tem muitas. Olha, antes da gente ir para o intervalo, o doutor Vicente continua aqui com a gente. Eu conversei com o doutor Vicente Gomes, que é médico psiquiatra, psicogeriatra. Imagina uma consulta dele como psicogeriatra. Deve ser sensacional, né? Porque é um privilégio você ter um psicopediatra. Você hoje tem que ter um psicogeriatra, tem que ter um advogado, tem que ter um amigo, tem uns profissionais aí que você precisa